Você sabe o que é campo elétrico e força elétrica? Sabe de onde vem essa força e esse campo? Isso tem a ver com eletrostática? Muita coisa interessante você vai ver aqui nesse vídeo sobre força elétrica e campo elétrico. Fica com a gente! Olá, somos o canal Cientistas Legais. Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Anderson Lupo Nunes e vou conduzir vocês num caminho de descobrimento da ciência. Ciência é bem legal. Não está inscrito ainda por aqui? Aproveita, se inscreva para ter acesso a vídeos muito bons de grande qualidade. Você só tem a ganhar. Quer ver uma amostra? Olha aí esses vídeos. Você quer saber como usar um multímetro digital para medir DDP, corrente elétrica e resistência elétrica? Quer saber? Então assiste esse vídeo aí. Neste outro vídeo vemos as ideias básicas da eletrostática, assunto que damos sequência hoje, e os processos de eletrização, tudo nesse vídeo aí. Primeiramente vamos estudar o conceito de força elétrica. A força elétrica é causada pela presença de carga elétrica. Tem carga elétrica, tem força elétrica. Vamos ver. A força elétrica é repulsiva quando as cargas são iguais e atrativa quando as cargas são diferentes. Mais e mais força repulsiva, menos força repulsiva, mais e menos força atrativa. Então podemos observar, cargas de sinal oposto se atraem, cargas de mesmo sinal se repelem, como podemos ver. Então a força atrativa é uma força que aciona a carga positiva e a carga negativa, indo uma de encontro à outra. E forças repulsivas são forças que tendem a separar as cargas. Então essas forças atuam em ambas as cargas, elas se atraem mutuamente ou se repelem mutuamente, tá? Obviamente que essa força elétrica vai depender da distância que existe entre as cargas, ela vai depender também do valor dessas cargas elétricas e vai depender também de uma constante elétrica chamada de constante eletrostática. Então vemos que se eu mantenho a mesma distância, aí vai depender do valor das cargas elétricas, né, para determinar a intensidade. Se eu tenho a mesma distância e os mesmos valores de carga elétrica, você vai ter o mesmo módulo dessa força elétrica. A direção e sentido já são como você está vendo aí na figura, são estabelecidas de acordo com a regra que eu expliquei. Falta então agora ver a fórmula do módulo, que é chamada de lei de Coulomb. Então a força elétrica é igual a constante eletrostática, que vale 9 vezes 10 a 9, o produto das cargas dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. É uma lei que segue o inverso do quadrado das distâncias. Como vocês podem ver, se a distância diminui, o valor da força elétrica aumenta bastante, porque diminui ao quadrado da distância, porque o R está elevado ao quadrado, tá? E depende também do produto das cargas elétricas. A constante K0 é sempre 9 vezes 10 a 9, é uma constante eletrostática. Espero que tenham entendido direção, sentido e módulo da força elétrica pela lei de Coulomb. Assim, eu vou fazer um pequeno exemplo para vocês sobre um exercício acerca da força elétrica. Vem comigo! Considere aqui duas partículas carregadas Q1 e Q2. Q1 positiva, Q2 negativa. A distância entre as partículas é D. Q1 é igual a mais 20 milicoulomb. Q2 igual a menos 10 milicoulomb. A distância D é igual a 10 centímetros. A constante eletrostática K
é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Tá ligado em tudo aqui, né? Vamos seguindo. Então, a lei de Coulomb nos diz que a força elétrica entre Q1 e Q2, como é positivo e negativo, essa força é atrativa. A força é atrativa. O módulo dessa força é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Se ligaram? Vamos substituir os valores. F igual a K, 9 vezes 10 elevado a 9, Q1. Q1 é igual a 20 milicoulombs, ou seja, 20 vezes 10 elevado a menos 3. Q2 é negativo, mas aqui a gente está calculando só o módulo, tá? Então, Q2 igual a 10 vezes 10 a menos 3, dividido por, vamos fazer aqui a divisão, a distância de 10 centímetros, 10 elevado a menos 1 ao quadrado. 10 centímetros é 10 vezes 10 a menos 2, dá 10 elevado a menos 1. Fiz direto aqui, tá? Então, nós temos aqui todos os valores. Vou fazer essa potência aqui ao quadrado e separar os termos de potência de 10, tá? Para facilitar. Então, temos F igual a 9 vezes 20 vezes 10 vezes 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos, 2 vezes menos 1, menos 2, 10 elevado a menos 2. Entenderam? Separei todas as potências de 10. E aqui o restante dos números, 9, 20 e 10. Entenderam? Tá tranquilo essa conta? Tranquilo aqui? Então, vou seguindo aqui, fazer essa conta, essa parte da conta aqui. 9 vezes 20, 180. Vezes 10, 1.800. Vezes 10 elevado a... Vamos fazer essa conta toda aqui. 9 menos 6, 3. Aqui, o menos 2, como está dividindo, fica menos por menos, fica mais 2. 3 mais 2, 5. 10 elevado a 5. Newtons. F igual 1,8 vezes 10 a 8 newtons. Esse nosso resultado aqui. Tranquilo? E aqui a direção e o sentido da força. Em Q1, em Q2 e em Q1. Temos aqui mais uma aula, agora introduzindo o conceito de campo elétrico. O campo elétrico é uma coisa um pouco abstrata. Você tem uma carga, positiva ou negativa, não importa. E você imagina uma carga de prova. A carga de prova é uma carga virtual, uma carga que não existe. Você imagina aquela carga ali perto e como seria a força elétrica entre elas.
Aí você calcula essa força elétrica. Aí depois você divide essa força elétrica pelo próprio valor da carga de prova. E aí não aparece carga de prova nenhuma no resultado final, você tem o que se chama campo elétrico. É um vetor que indica que tem um módulo, a intensidade dele, que depende da distância até um determinado ponto, o valor da carga que está gerando o campo elétrico e a constante eletrostática. Depende desses parâmetros. Então, quanto mais o ponto mais próximo da carga, maior o campo elétrico. Quanto mais distante, menor o campo elétrico. Se a carga é positiva, como a carga de prova é positiva, também sempre positiva por definição, esse campo elétrico está apontando para fora da carga de prova. Se eu tenho uma carga negativa, a carga de prova é sempre positiva. Então, uma força atrativa ele está entrando nas cargas negativas. Logo a seguir, você vai ver figuras que mostram isso, tá? O campo vetorial saindo da carga positiva e entrando na carga negativa. Então é isso aí, prestem bastante atenção e no finalzinho tem um exemplo. Uma carga de prova virtual próxima a uma distribuição de carga. Eu tenho ali na figura uma carga positiva e uma carga negativa. Se eu tiver uma carga de prova virtual positiva, eu vou ter essas linhas de força vetoriais que indicam o campo elétrico, que você está vendo na figura. Então o campo elétrico é definido como força dividido pela carga de prova. A força que existiria na presença dessa carga de prova. Simplificando, resulta constante elétrica vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Bom, gente, agora vamos resolver um exemplo de como aplicamos o conceito de campo elétrico. Temos duas cargas pontuais, Q1 e Q2, Q1 positiva em vermelho e Q2 negativa, onde Q1 vale 40 microcoulomb e Q2 vale menos 60 microcoulomb, separadas por uma distância de 10 centímetros, conforme você vê na figura. Temos também um ponto P distante 10 centímetros de Q2. E repare que o campo elétrico E2 está apontando para a carga negativa, porque no ponto P é como se existisse uma carga de prova positiva. Isso é uma referência. Sempre a carga de prova é positiva, quando se determina o valor do campo elétrico. E note que Q1 igual a 40 vezes 10 a menos 6 coulomb e a distância D1 entre Q1 e o ponto P de 20 centímetros, somando os 10 centímetros dos dois, que aparecem aí em cima. Tá? Substituindo os valores na fórmula, nós vamos obter E1. O resultado dá 9 vezes 10 a 6 Newton Coulomb. Essa conta aí vocês vão fazer, é tranquilo. Está aí o resultado no canto. Para calcular E2, o procedimento é o mesmo. Constante K é a mesma, Q2 menos 60 vezes 10 a menos 6 Coulomb. D2 igual a 10 centímetros, 1 vezes 10 a menos 1. Substitui, obtemos o resultado, menos 54 vezes 10 a menos 6 Newton por Coulomb. Fazendo a subtração de um pelo outro, nós obtemos 45 vezes 10 a 6 Newton por Coulomb. Lembrando que, como ele pede o módulo, o sinal é sempre positivo. Assim, podemos observar que carga negativa atrai o campo elétrico, carga positiva repele o campo elétrico, entenderam? Então é assim que funciona. Temos uma carga de prova positiva no ponto P, que é uma carga virtual, que não existe, entenderam? Só serve para determinar o sentido dos campos elétricos. A opção correta é a letra C, como nós vemos aí. Reparem o seguinte, quando calculamos o módulo de E1 e E2, como o módulo é sempre positivo, nós cometemos uma ligeira... uma notação um pouco simplificada, que nós colocamos o sinal de menos em E2. Nesse caso, isso aí se representa o módulo E2, que é o 54 vezes 10 a 6 Newton Coulomb, e o sinal de menos indica o sentido do vetor E2, que aponta na direção negativa, na direção da carga negativa, Q2.
Valeu, gente. Tchau. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Bem legal, matéria muito importante da física, algo bem legal para aprender. Assistam os vídeos que estão aparecendo aqui e valeu. Obrigado, gente. Tchau.